Andréas merece a convocação nesse momento? Ele é parte do grupo, sim. Bom, já era jogador de seleção, não é novidade. Ótimo jogador, cabe em várias funções, pode ser um segundo volante, pode jogar um pouquinho mais à frente. Rapaziada, Andréas Pereira convocado para a seleção brasileira de última hora aí, né? O Jorge lesionou e o Andréas foi convocado, mal chegou o Palmeiras aí, já é convocado, né? Enfim, mas ele já faz parte ali do grupo da seleção, né? Volta e meia é chamado, enfim, não é novidade nenhuma. E vocês vão conferir como a mídia esportiva reagiu aí a essa convocação do Andréas Pereira, já chegando no Palmeiras sendo convocado. Vocês vão ver a opinião do PVC com relação a isso. Vocês vão ver também as opiniões da turma lá da Jovem Pan Esportes, beleza? Vampeta, o Mauro Betti. Então acompanha o vídeo até o final que tá muito bacana, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Vamos para a notícia de hoje, então, porque tem novidade na seleção brasileira, porque Caio Jorge foi cortado depois do jogo de ontem, hoje pela manhã, com uma lesão muscular, e Andréas Pereira foi chamado. Andréas Pereira, que jogou pouco agora recentemente na seleção brasileira, jogou 1 minutinho no jogo contra o Equador, foi a última participação dele. E se ele volta ao futebol brasileiro de olho em Copa do Mundo, a convocação veio rapidamente, porque Andréas Pereira já foi chamado por Ancelotti para o lugar do Caio Jorge. No Equador e Paraguai? Tinha, né, PVC? Ele joga 1 minuto contra o Equador, né? Foi a participação. A torcida do Cruzeiro deve estar felizona, né? Perdeu Caio Jorge justo antes do confronto contra o Galo. Pois é. E aí, Júlio, Andréas merece essa convocação? Frustra um pouco os planos do Palmeiras de adaptá-lo rapidamente para que ele entre em campo logo, né? Pelo Palmeiras. Mas essa é uma questão do Palmeiras, do Abel Ferreira. Para a seleção brasileira, um jogador que chega, e ele que já fazia parte ali do grupo, né? Mas agora sendo convocado. E pensando no jogo contra a Bolívia já, é um desafio que um teste para um jogador é muito difícil, né? Porque é duro ser testado 4.000 metros de altitude. Teoricamente não vai jogar, né? Assim, teoricamente tem mais gente na frente na fila, né? Não só falando dele, mas o Ancelotti está fazendo testes, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Concordo. E aí quem entra numa fogueira danada, né? Tipo, se prove aí, querido. Vá lá e se prove nesse jogo. E principalmente porque você pode até falar assim, mas o jogador tem que se provar, tem que o tempo inteiro. Mas é uma situação tão específica, ela não é replicável, né? Você não vai ter jogo com 4.000 metros de altura, de altitude, nem na preparação da Copa e nem na Copa. Ainda, se você tiver certeza que você vai estar sediado como o Brasil... Não esteve, né? Na Cidade do México. Esteve no México, nas Copas do México, óbvio, mas em Guadalajara. E se você tiver certeza que você vai jogar na Cidade do México, que tem uma altitude relevante, não é nem perto de La Paz, mas importa, né? Jogar na Cidade do México é diferente do que jogar a nível do mar, do que jogar mesmo em São Paulo, que já é uma cidade de 800 metros de altitude, mas você não sabe disso, você não tem... Então, assim, a altitude para teste, ela é uma crueldade, né? Ela é uma crueldade, realmente vai... E um jogo que vai valer muito para a Bolívia. A Bolívia precisa ganhar para ter a chance de ir para possivelmente ir para a repescagem. Então, sim, quem for testado lá na Bolívia... vai entrar no que você chamou de fogueira. Precisamos arrumar uma outra palavra para isso, né? Tem que ser outra palavra. Pois é uma pedreira mesmo. É uma situação muito difícil. PVC, rapidinho para a gente ir para o break. Andréas merece a convocação nesse momento? Ele é parte do grupo, sim. Pelo que ele jogou. Ele não jogou... Eu não acho que ele jogou na seleção para ser um jogador de seleção brasileira indiscutível, mas ele é parte do grupo desde o Fernando Diniz. Então, ele, sendo parte do grupo, mesmo sem ter estreado na temporada 2025-26, eu acho que ele está dentro. É coerente a convocação. Boa! Vamos para o intervalo, minha gente? Andréas Pereira convocado pelo Carlo Ancelotti nesta sexta-feira para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador entra na vaga do atacante Caio Jorge, desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Chile. Andréas Pereira na seleção, Vampeta. Gostou? Gostei, para mim ele já tinha que estar já nessa lista aí, né? Mais um jogador da Premier League, né? Hoje defendendo as coisas, vem para defender as coisas do Palmeiras. Ontem foram 7 que jogam na Premier League. E o Andréas Pereira poderia estar nessa lista tranquilamente aí, desses 25 a princípio que o Ancelotti chamou. Agora, fiquei surpreso, para mim era da vaga do Casemiro. Eu não sei, o Caio Jorge, então,
Eu também pensei quando chegou a informação. Falei, então vai entrar na vaga do Casemiro. Mas pode fazer, quer dizer, não é a mesma função, né? Pode jogar um pouquinho mais atrás, né? Mas é surpreendente, sim. Bom, já era jogador de seleção, não é novidade. Tem qualidade até para estar... É engraçado, eu fiz aquela lista de 26, o Ancelotti tá certo mesmo, né? Tem uns 70. O Andrés Pereira vai estar na minha. Brasil com opções do meio para frente. O Andreas Pereira, que até pouco tempo atrás, no comando do Dorival Júnior, foi chamado, fez um golaço, inclusive de voleio, né? Um golaço de voleio lá no Mané Garrincha, em Brasília, contra o Peru. Já tem um gol nessas eliminatórias e agora é chamado pelo Carlo Ancelotti na vaga do Caio Jorge, Bruno Prado. O Caio Jorge entrou no jogo ontem, né? Eu não sabia que ele tinha machucado, né? Ele entrou, foi até o fim. O Andreas convocado, ele estava na primeira convocação do Ancelotti e agora está de volta à seleção brasileira. Acho que aproveita também, né? Já que ele perdeu um atacante, ele tem muitos atacantes, ele convoca um jogador de meio, já que ele perde também o Casemiro. Ontem o Jean Lucas foi cortado do banco, ele tinha 24, ele podia levar 23 por jogo, ele cortou o Jean Lucas do Bahia. Então ele já tem ali uma reposição, imagino que o Andrei vai ser o titular no lugar do Casemiro. Ele tem o Bruno Guimarães, ele tem o Jean Lucas, agora tem o Andrés, tem o Paquetá, então ele tem opções. E pro ataque ele tem bastante gente também. Mas o Andrés é um cara que tá no bolo aí, tá na briga por vaga na Copa do Mundo. Como você falou, ele já esteve com o Dorival várias vezes e esteve na primeira do Ancelotti. Então ele tá na briga. Vamos ver como ele vai se desenvolver no Palmeiras. É um jogador de alto nível, uma boa contratação no Palmeiras e se jogar dentro do normal, ele vai brigar sim para estar na Copa do Mundo do ano que vem. Andreas Pereira é convocado para a seleção brasileira. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, nesta sexta-feira. Vamos juntos com o bate-pronto da Pan. Mauro Betting, agora quero te ouvir, como bem lembrou o Bruno Prado, participou da primeira convocação, o Andreas Pereira com o Carlo Ancelotti, e agora volta a ser chamado no corte aí do Caio Jorge, né? O Caio Jorge é desconvocado e entra Andreas Pereira, novo jogador do Palmeiras. Ótimo jogador, cabe em várias funções, pode ser um segundo volante, pode jogar um pouquinho mais à frente, não é a mesma função do Caio Jorge, é uma pena, porque o Caio vem muito bem, mereceu pelo menos a chance, se tem outras opções, e até para observação do Ancelotti, né? E de novo, contra a Bolívia, ainda mais em El Alto, é mais um amistoso. Só queria aproveitar, Pedrinho, para mandar força e luz para a Patrícia, para toda a família do... E a gente imagina hoje, dentro dessa formação, nesse esquema, o Andreas Pereira jogando como o camisa 8, como o segundo volante, no lugar que, nos últimos jogos, foi do Lucas Evangelista. É por aí, não é, Mauro? Mas ele também pode jogar mais avançado. De repente, o Abel pode mudar até o esquema do time do Palmeiras. Sim. Eu vejo muita gente também falando aí do Rafael Veiga, se não dá para recuperar o futebol do Veiga, se não dá para fazer uma dupla. O Palmeiras está trabalhando bem isso, né? E o Veiga tem essa capacidade e esse até caráter de entender que está sendo trabalhado. Felipe Anderson é um jogador que pode jogar por dentro. Sim. Maurício também pode jogar por dentro. É muita opção boa, né, cara? Assim, e um dos méritos do Abel, nem sempre reconhecido, às vezes até que ele extrapola, foi assim em 21, que ele não é um treinador de ele tem uma ideia básica de jogo, mas ele não é treinador de um esquema só. Pô, ele já fez linha de 4, já fez linha de 3, jogou a final da Libertadores vencida contra o Flamengo com uma linha de 5, jogou a final do Mundial perdido para o Chelsea com uma linha de 6. O Palmeiras jogou num 6, me ajuda a fazer 6-3-1, né? O Rony, artilheiro histórico do Palmeiras, foi lateral direito numa linha de 6 contra o Chelsea. O Scarpa naquela final contra o Flamengo. Ele foi ala pela esquerda. Jogou como ala. Fez a linha de 5, o Piquerez foi o zagueiro pela esquerda. Então, assim, o Abel às vezes até exagera em muitas mudanças. Então, assim, e até pela capacidade, inteligência e experiência do Andreas Pereira, ele vai ser utilíssimo em várias das funções. E outro tanto dos méritos do Abel é que ele consegue fazer um grupo em que os jogadores, quando saem quase todos eles, ou todos eles saem com muita gratidão a ele, ou a esmagadora maioria deles, e ao clube também, e ele consegue deixar jogadores históricos, como é Rafael Veiga, insisto, o jogador que mais gols fez em 111 anos de Palmeiras, né? Em jogos decisivos, ninguém fez mais que o Rafael Veiga, nem Heitor, nem César Maluco, nem Ademir da Guia, nem ninguém, nem Evair. Ele consegue preparar e o Veiga entender as necessidades do momento. Então, quanto a isso, o Palmeiras está em ótimas mãos. E lembrando de novo, que a gente fala muito aqui na Jovem Pan, desde que o Abel chega ao Palmeiras em novembro de 2020, nunca ele passou por um processo tão grande e ao mesmo tempo necessário de reformulação. E em 25 ele perde seu maior jogador, que é o Estevam, perde o melhor palmeirense em 25, que é o Richard Rios,
que eu acho que será melhor substituído com outra característica pelo Andreas Pereira, e não está podendo contar com o Paulinho, né? O Paulinho a full, né? Então, assim, ele está conseguindo, é possível, fazer coisas muito boas mesmo ainda no Palmeiras, era que com os desgastes óbvios e naturais e algumas coisas que ele mesmo, Abel, acaba desgastando. Bom, rapaziada, então tá aí a notícia pra vocês, trazendo aqui em primeira mão essa notícia que saiu, né? Acabou tendo uma lesão lá na seleção brasileira, né? A lesão do Caio Jorge, lá do Cruzeiro. E, enfim, foi convocado aí para defender a amarelinha o recém-chegado Andreas Pereira. Palmeiras aí presente na seleção brasileira com o Andreas, né? Então tá aí o post que fez o Palmeiras lá no X, né? Olha só, pessoal. Meu 8 defendendo a amarelinha. Andreas Pereira foi convocado pela seleção brasileira para o duelo contra a Bolívia, o último das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Avante! E tá aí o Andreas convocado, né, pessoal? Bacana demais. Pode chegar aí no Palmeiras e já convocado, né? Já até, cara, sem jogar, o camarada já foi convocado. Então, pra vocês verem que ele é diferenciado aí, né? Daquele jeito. Então, Andreas Pereira presente aí na lista de Carlo Ancelotti. Tá certo que, né, pra suprir uma ausência aí. Mas, de toda maneira, Andreas convocado para a seleção brasileira e pode entrar em campo, né, contra a Bolívia, fora de casa, o último duelo aí da seleção brasileira nas eliminatórias, né, pessoal? Mas é isso aí, notícia de última hora, né, pegou com certeza muita gente de surpresa, talvez até o Andreas, né, chegando aí recente no Palmeiras, se adaptando e tal, já convocado, já vai ter que sair, ter que ir viajar, né, para encontrar com a delegação da seleção brasileira, enfim. Mas é isso aí, essa notícia. O que você achou dessa convocação do Andreas Pereira? Vai aqui no campo dos comentários, deixe sua opinião, que ela é muito importante, beleza, pessoal? Enfim, é isso. Notícia rápida e direto ao ponto, né? E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Like é importante, ajuda muito. Então dá essa moral aí, beleza? E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui!